Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Hugo Lopes. Bem-vindos ao episódio clínico A Voz do Veterinário. Como devem perceber, não costuma ser esta voz que faz esta parte do episódio. Por motivos de saúde, o Dr. Hugo teve que se ausentar e aqui estou eu para substituir. Portanto, o episódio de hoje adereça um dos mais importantes, mas se calhar um bocadinho discreto, tema da medicina veterinária, que é a saúde pública. Todos reconhecemos o conceito da One Health, saúde humana, animal e ambiental. E apesar de idealmente estas três saúdes serem igualitárias, na prática, a própria ordem desta nomenclatura sugere as suas ordens de importância. Hoje, para nos falar sobre o papel da medicina veterinária na saúde pública europeia, tenho comigo a doutora Margarida Alho, médica veterinária, médica de medicina humana, que trabalha na Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias da Comissão Europeia. Bem-vinda, Margarida. Obrigada, Luísa. Então, vamos começar a nossa conversa com esta pergunta. Gostava de começar por perguntar sobre o teu local de trabalho. Que autoridade é esta, onde trabalhas, e como é que ela se relaciona com o European Centre for Disease Prevention and Control? Ok, olha, obrigada pela pergunta. Então, a ERA, como própria disseste, é a Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias. É um organismo da Comissão Europeia que foi criado, imagina, em 2021. Portanto, exatamente durante a pandemia, e a missão é reforçar a capacidade da União Europeia em prevenir, em preparar e responder a emergências de saúde pública. E aqui falamos desde pandemias, como surtos de doenças infecciosas, ameaças químicas, biológicas, radiológicas ou nucleares. De uma forma muito simples, a ERA identifica e avalia ameaças sanitárias emergentes. Utiliza este conhecimento para apoiar a investigação, o desenvolvimento e a produção daquilo que nós chamamos que são as contramedidas médicas. O que é isso? São medicamentos, mas também vacinas, novas técnicas de diagnóstico, medical devices e até equipamentos de proteção individual, que nos façam lidar com estas potenciais pandemias. Mas para além disso, a ERA tenta assegurar o acesso e a disponibilidade destas contramedidas na União Europeia pelos diferentes Estados-membros e coordena-se com os Estados-membros, as agências europeias, como o ECDC, como a EMA, como a EFSA, em situações de crise. Portanto, resumidamente, existe para garantir que a União Europeia está melhor preparada e responde de uma forma mais rápida e eficaz a futuras crises de saúde. Quanto à pergunta do ECDC, o ECDC é responsável pela vigilância epidemiológica, portanto, avalia o risco e a análise científica das doenças transmissíveis. Por exemplo, monitoriza surtos, dados de incidência, tendências e projeções. O que a ERA faz? Utiliza essa informação epidemiológica para antecipar as necessidades que surgirão em termos de medicamentos, em termos de vacinas, para planear uma resposta. Certo. E no trabalho que tu desenvolves no teu dia-a-dia, ele incide, como já disseste, efetivamente na recolha de dados, na análise e na inovação. Mas na prática do teu dia-a-dia, o que é que tu fazes? Olha, na prática, o meu trabalho na ERA começa muito antes de haver uma crise de saúde instalada. Portanto, este Intelligence Gathering significa estar constantemente a recolher e a analisar sinais precoces de riscos para a saúde pública. Por exemplo, novos surtos de doenças zoonóticas, alterações no comportamento de vírus conhecidos como mutações, falhas no acesso a vacinas, ou medicamentos, ou mesmo diagnósticos. Toda esta informação compila-se, não é, em sistemas de vigilância europeus e internacionais, e o que nós fazemos é recolher estes dados e depois avaliar de que forma estes potenciais surtos, mutações, faltas de medicamentos podem representar um risco para a União Europeia. Um risco real, ok? Que impacto é que podem ter? E, acima de tudo, se existem ou não estas contramedidas médicas. E, a partir daí, o trabalho liga-se a outra coisa, que é a inovação. Identificamos lacunas numa vacina e tentamos, então, ajudar a orientar investimentos europeus para desenvolver estas soluções. Basicamente, é um trabalho muito alinhado com a lógica do One Health. Nós usamos o conhecimento científico vindo de saúde humana, animal e ambiental, portanto, onde começar o surto, para antecipar ameaças e garantir que, quando uma emergência acontece, a Europa está mais preparada e menos dependente de respostas improvisadas.
Quando falamos em emergências sanitárias, imediatamente vem realmente à cabeça aquilo que referes, as ameaças biológicas, como o surto da Covid, mas já referiste que vocês também lidam com as ameaças climatéricas, nucleares e químicas. Como é que se lida com essa possibilidade? Ou seja, na prática, o que é que se cria de modo a responder a isso? Como disseste, então, a ERA trabalha nessa lógica de preparedness and response a ameaças transfronteiriças de saúde. E isso inclui, obviamente, não só as ameaças biológicas, mas também as químicas, radiológicas e nucleares, que é o chamado CBRN. O B é o biológico, mas depois também temos o C, o R e o N. Neste caso, o foco da ERA é, sobretudo, garantir a disponibilidade de contramedidas médicas. Portanto, em caso de uma exposição química, pensa assim, como a libertação acidental ou intencional de um agente nervoso. Isto pode significar ter de assegurar a disponibilidade de antídotos específicos, kits de emergência para profissionais de saúde, ou até uma capacidade de distribuição rápida destes kits para os diferentes Estados-membros. Agora pensa noutro cenário nuclear ou radiológico, seja um acidente numa central nuclear ou a dispersão de material radioativo. Aí falamos de contramedidas, como iodeto de potássio para a proteção da tiroide, certo, medicamentos para reduzir a contaminação interna, testes de diagnóstico, ou seja, nós tentamos assegurar que existem estes equipamentos, para além, obviamente, de tentarmos dar resposta às ameaças biológicas que referiste. Certo. Portanto, não estamos só a falar efetivamente de doenças, mas também de... Sim, de outros riscos. Sim. Relativamente ainda a esta questão, atualmente quais é que são os tipos de ameaças sanitárias que são considerados mais significativos? Olha, as ameaças sanitárias mais significativas são aquelas que combinam não só um potencial impacto muito elevado, uma probabilidade real de ocorrência e a insuficiência de contramedidas médicas, como vacinas e tratamentos, e nos quais é necessário intervir. E, portanto, esta priorização das ameaças que te vou dizer é um processo dinâmico e está constantemente a ser revisto porque podem surgir novas doenças, até como se fala do chamado Pathogen X, não é? Que é supostamente uma nova infecção respiratória que poderá vir a surgir. Nós temos 4 grupos de prioridades. São, então, os vírus respiratórios, e aqui temos o SARS, o MERS, o Covid, a gripe aviária, ou a gripe zoonótica. Temos as doenças transmitidas por contacto direto, como as febres hemorrágicas, aí falamos do ébola, do Marburgo, do Mpox. Temos as doenças transmitidas por vetores, sejam elas por mosquitos, por carraças, portanto, ébolas, zika, chikungunhas, West Nile, febre hemorrágica Crimeia-Congo, entre outras. E depois temos a resistência aos antimicrobianos e temos também o CBRN. Ok, são bastantes. E como se verificou na Covid-19, a informação foi um pilar muito importante para o controle da saúde pública. Como é que alguém envolvido nestas questões, como tu, vê o que se está a passar, por exemplo, nos Estados Unidos com o secretário e a sua campanha anti-vacinas? E se achas que isto que está a acontecer nos Estados Unidos é uma coisa que pode alastrar também a Europa? Olha, excelente questão e muito premente. Eu acho que a informação e a confiança são pilares absolutamente centrais da saúde pública atualmente. E sempre, na verdade. E quando assistimos a discursos anti-vacinação que partem, inclusivamente, de cargos políticos de topo, como está a acontecer nos Estados Unidos atualmente, o risco aí não é apenas político. É literalmente a erosão da confiança nas instituições e na ciência. E isto acaba por ter impacto direto na cobertura vacinal e até no aparecimento de doenças que são à partida evitáveis. Portanto, eu diria que o maior perigo não é um país específico, mas sim esta normalização da desinformação em saúde. Vivemos num paradoxo muito curioso, sabes? Nunca tivemos tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão expostos à desinformação. Certo. E em sociedades com elevado nível de conforto, de segurança e bem-estar, onde as vacinas fizeram desaparecer doenças graves, tornou-se muito fácil duvidar da sua utilidade e dar espaço a mitos que já estão desmontados pela ciência, como esta falsa ligação entre as vacinas e o autismo. Sim. E esta descrença, alimentada pela polarização política e pelas redes sociais, mina literalmente a confiança na saúde pública. E enquanto muitos beneficiam da imunidade de grupo, que está a ser criada pelos outros, basta que esta confiança colapse para que doenças evitáveis regressem, que é o que já estamos a observar, sarampo, tosse convulsa, poliomielite. E claro, existe um risco destas narrativas se propagarem à Europa.
Luísa, não tenhas dúvida. Sobretudo através da desinformação e das redes sociais. Esperemos que não aconteça. Certo. E Isso temos que trabalhar nesse sentido. Sim, isso irá também implicar se calhar algum controle daquilo que é difundido nas redes sociais e da própria utilização das mesmas. Em relação aqui à questão da resistência aos antibióticos, é um tema que tem vindo a ocupar lugar de destaque também na medicina veterinária, felizmente. Quão grande é esta ameaça para a nossa saúde e de que forma é que a medicina veterinária está envolvida? Olha, a resistência antimicrobiana é hoje uma das maiores ameaças à saúde global. É muitas vezes chamada de pandemia silenciosa porque está a avançar e a ultrapassar os avanços da medicina moderna, fazendo com que as infecções comuns sejam cada vez mais difíceis ou mesmo impossíveis de tratar. Relativamente à situação em si, os números falam por si. Portanto, a resistência aos antibióticos, não sei se vocês viram recentemente, aumentou mais de 40% entre 2018 e 2023. Estima-se que 1 em cada 6 infecções bacterianas em todo o mundo já seja resistente a antibióticos. Na Europa, só por si, mais de 35 mil pessoas morrem anualmente devido a infecções resistentes. E até 2050, estima-se que em todo o mundo a resistência aos antibióticos vai provocar mais de 39 milhões de mortes. E nós não estamos no bom caminho, nem mesmo na Europa, porque 4 das 5 metas que tinham sido estabelecidas até 2030 não estão a ser atingidas. E, claro, vários fatores contribuem para esta seleção de bactérias resistentes, desde a utilização incorreta de antimicrobianos, doses incorretas, tratamentos incompletos, utilização profilática excessiva, e a medicina veterinária faz obviamente parte desta equação. Portanto, uma parte significativa do uso de antibióticos ocorre em animais, sejam eles de produção ou de companhia, e estas bactérias e os seus genes de resistência não ficam confinados aos animais, circulam, não é, entre todos, através da cadeia alimentar, da água, do sol, do contacto direto, e é exatamente por isso que esta abordagem One Health é tão importante, não é? Portanto, os veterinários diria que têm um papel crítico na utilização prudente de antimicrobianos, também na vigilância da resistência, na biossegurança, na prevenção das doenças, através da vacinação, porque muitas vezes ao vacinar conseguimos estar a prevenir a utilização do antibiótico a posteriori, e na redução da necessidade de antibióticos à partida. Portanto, há aqui um problema realmente silencioso que estamos a perder a batalha. Sim, e até te diria uma coisa que acho que é importante, que é o problema de hoje é que há muito poucos antibióticos novos a chegar ao mercado. Certo. Não só porque os antibióticos são pouco atrativos para a indústria farmacêutica, porque, repara, ao contrário dos medicamentos para doenças crónicas, os medicamentos ou os antibióticos são utilizados por períodos muito curtos. Claro. E devem ser utilizados o menos possível para evitar resistências. Isto significa que, mesmo quando o novo antibiótico é aprovado, as vendas são limitadas e o retorno financeiro que as farmacêuticas obtêm... Não existe. Exato, Sim, é muito baixo. Isto torna-se aqui uma bola de neve. Portanto, para eles é caro, é arriscado e descobrir um novo antibiótico acaba... Também não é fácil. Não é fácil por si. Investigação e custos. Sim. Exatamente. Ok. Relativamente à realidade no nosso país, falando aqui dos alertas por parte da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária relativamente à gripe aviária de alta patogenicidade, o que é que se está a passar? Olha, este ano a situação epidemiológica da gripe aviária e da alta patogenicidade na União Europeia tem apresentado níveis de atividade extraordinariamente elevados. Em aves domésticas, em aves selvagens, e o número de detecções é inédito. Especificamente em Portugal, só este ano já foram identificados mais de 40 focos animais. Ok. E, embora o risco de infecção humana continue muito baixo, o que acontece é que a elevada circulação do vírus em populações animais aumenta não só o risco de uma exposição potencial, mas também o risco de um rearranjo genético do vírus. Exato. Que foi aquilo que supostamente aconteceu com o Covid e a história do morcego. Exatamente. Assim como, exato, é o chamado evento de spillover, não é? O salto de espécie, em que, por uma mutação, acaba por afetar outro reservatório. E isso é um risco quase iminente, não é? De acontecimento, e quanto maior o número de casos, maior esta probabilidade. Sim. De modo a mitigar o risco do surgimento de uma pandemia de gripe de origem zoonótica, que é o que nós chamamos, não é? Está em curso uma estratégia de vacinação em Portugal contra a gripe zoonótica e que está recomendada em contexto de pré-exposição a trabalhadores com risco acrescido de exposição a este vírus. Portanto,
Os trabalhadores pertencem a equipas de resposta rápida e gestão de focos de gripe zoonótica em animais, mas também profissionais de laboratório. E isto é uma vacina que poderá ajudar exatamente a prevenir a ocorrência. Aconteça. Exatamente. E esta vacina foi exatamente adquirida através de um processo de aquisição conjunta pela ERA, Ok. que é uma das... Portanto, aqui está um exemplo prático daquilo que acontece. Exatamente. Certo. Então, Margarida, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Gostaria de te dar a oportunidade para deixares uma mensagem que queiras transmitir aos nossos colegas sobre a tua área de trabalho, saúde pública. Olha, eu gostaria de ressalvar o papel crucial que o médico veterinário tem na promoção da saúde pública. Face a esta grande ameaça que falámos da resistência aos antimicrobianos e como parte integrante da One Health, é vital que todos os médicos veterinários façam uma utilização prudente e adequada dos antimicrobianos que temos atualmente. Obrigada, Margarida, mais uma vez pela tua presença. Se Obrigada, quiserem eu. encontrar Margarida LinkedIn, Margarida Alho, obrigada. Até à próxima. Desejo a todos, em nome do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, um feliz 2026, neste primeiro episódio do ano. E vou aproveitar para mandar mensagem ao colega Hugo, as melhoras. E até ao próximo episódio. Obrigada.